Eu fui ao hospital por causa de uma dor simples. Mas o que os médicos encontraram naquele exame mudou tudo. No começo, parecia algo normal. Mas quando o médico franziu a testa e ficou em silêncio, eu percebi que algo estava errado. Eu cheguei ao hospital andando. Sem pressa. Sem ninguém comigo. Se alguém tivesse me visto naquele momento, teria pensado que eu estava ali por exagero. Meu nome é Marcelo. Tenho 45 anos. Sempre trabalhei muito. Sempre ignorei sinais pequenos. Nunca fui de hospital. Nunca gostei de médico. Sempre achei que não era nada. Naquela semana, comecei a sentir um incômodo estranho no abdômen. Não era dor forte. Não era pontada. Era uma pressão constante. Como se algo estivesse ali, mas sem força suficiente para me parar. Nos primeiros dias, ignorei completamente. Trabalhei normalmente. Comi fora. Dormia tarde. Acordava cedo. O corpo reclamava baixo. E eu fingia não ouvir. Mas o incômodo não foi embora. Ele me acompanhava o dia inteiro. Sentado. Em pé. Deitado. Sempre ali. No quarto dia, comecei a acordar durante a madrugada. Não de dor, mas de desconforto. Virava de um lado. Virava do outro. Nada resolvia. Minha esposa percebeu. Isso não é normal, ela disse. Você não reclama de nada. Está reclamando. Eu respondi o que sempre respondo. É só uma coisa boba. Mas, no fundo, eu sabia. Não estava normal. No fim da tarde daquele dia, decidi ir ao hospital. Não porque eu achava que fosse algo grave, mas porque eu precisava ouvir alguém dizer que estava tudo bem. Na minha cabeça, seria simples. Um exame rápido. Talvez um remédio. E casa. Quando cheguei ao pronto-socorro, o lugar estava cheio. Gente com dor forte. Gente sendo chamada às pressas. Eu me senti deslocado. Quase com vergonha de estar ali. Na triagem, expliquei exatamente o que sentia. Uma pressão no abdômen. Não dói muito. Mas não passa. A enfermeira ouviu com atenção. Mediu pressão. Batimentos. Temperatura. Tudo normal. Ela anotou e disse: pode ser algo digestivo. Ou muscular. Aquilo me tranquilizou. Mas vamos pedir alguns exames. Ela completou. Naquele momento, eu ainda não sabia. Mas aquele só para conferir. Mudaria completamente a forma como eu enxergava meu corpo. O exame que deveria ser só rotina. Minutos depois, me chamaram para uma sala menor. Nada de pressa. Nada de alarde. Isso reforçava a ideia de que eu estava ali à toa. Colocaram meu nome na ficha. Confirmaram meus dados. Me pediram para deitar. Enquanto preparavam os exames, eu pensava em como explicaria aquilo depois. Fui ao hospital por besteira. Era isso que eu repetia na cabeça. Primeiro, o exame de imagem. O técnico pediu para eu ficar imóvel. A máquina começou a funcionar. No começo, tudo parecia normal. Ele ajustava o equipamento, olhava para a tela, fazia pequenas correções. Até que ficou o tempo demais parado. Não disse nada, mas também não continuou. Aproximou o rosto do monitor. Mudou o ângulo. Repetiu uma parte do exame. Eu tentei puxar conversa. Está tudo certo aí. Ele respondeu rápido demais. Só conferindo. Mas o tom dele não combinava com a frase. Quando terminou, ele não disse pode ir. Disse, vou levar isso para o médico. Direto. Sem sorriso. Aquilo me deu um frio estranho no estômago. Por que exames normais não precisam ser levados com tanta pressa? Voltei para a sala de espera. Sentei. Peguei o celular. Mas não consegui me concentrar em nada. O incômodo no abdômen continuava ali. Igual. Constante. Nem melhor. Nem pior. Só. Presente. Alguns minutos depois, chamaram meu nome de novo. Dessa vez, não foi a enfermeira. Foi o médico. Ele entrou com o exame aberto, na tela do computador. Sentou. Olhou. Não falou nada por alguns segundos. E aquele silêncio começou a pesar. Ele aproximou o rosto da tela. Franziu a testa, levemente. Voltou a olhar. Piscou devagar. E disse algo que eu não esperava ouvir. Esse resultado aqui é estranho. Meu corpo inteiro reagiu. Estranho como? Eu perguntei. Ele não respondeu,
De imediato, passou o dedo pela tela, como se estivesse tentando confirmar algo. Depois disse: Vamos repetir esse exame. Mas deu algum problema? Eu perguntei. Ele respondeu com cuidado: Não é para dar problema nesse ponto. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça. Não é para dar problema nesse ponto. Foi aí que eu senti, não medo ainda, mas alerta. O tipo de alerta que faz o estômago apertar. E o pior ainda estava por vir. Isso não deveria estar aí. O segundo exame começou, sem explicações. O técnico não conversava mais. Só dava instruções curtas. Deita. Respira fundo. Não se mexe. A máquina funcionava em silêncio. Dessa vez, eu não conseguia relaxar. A frase do médico continuava ecoando na minha cabeça. Não é para dar problema nesse ponto. Quando o exame terminou, o técnico não me liberou. Ele ficou olhando a tela por alguns segundos. Depois, saiu da sala dizendo que ia chamar o médico. Aquilo foi o suficiente para meu corpo entrar em alerta. Eu fiquei ali, deitado, olhando para o teto. Foi nesse momento que percebi algo diferente. O incômodo no abdômen tinha mudado. Não estava mais só presente. Estava mais pesado, como se tivesse se espalhado por dentro. A porta abriu. O médico entrou acompanhado de outro profissional. Os dois ficaram lado a lado, olhando o exame na tela. Nenhum deles falou comigo no início. Apontaram para a imagem. Conversaram baixo. O silêncio ficou insuportável. Finalmente, o médico virou para mim. Franziu a testa novamente e disse, sem levantar a voz: Isso não deveria estar aí. Meu coração disparou. O que não deveria estar onde? Eu perguntei. Ele respirou fundo antes de responder. Existe uma alteração aqui que não combina com o que você está sentindo. Ele apontou para a tela. Isso costuma aparecer quando o quadro já está mais avançado. Avançado. Aquela palavra bateu forte. Mas eu não estou com tanta dor, eu disse. Ele assentiu, lentamente. É exatamente isso que preocupa. Foi aí que tudo começou a fazer sentido. A dor leve. A persistência. O fato de não piorar, mas também não passar. O corpo nem sempre avisa gritando. Ele continuou. Às vezes, ele avisa cedo demais, e a gente ignora. Ele chamou a enfermeira. Pediu novos exames. Mais rápidos. Mais específicos. O clima da sala mudou completamente. Ninguém mais sorria. Ninguém mais dizia fica tranquilo. Eu percebi, naquele instante. Eu não estava mais ali para confirmar que estava tudo bem. Eu estava ali porque algo não estava. E o pior ainda estava por vir. Quando não dá mais para esperar. Depois que o médico pediu os novos exames, tudo ficou rápido demais. Não houve mais explicações longas. Não houve mais tentativa de suavizar nada. A enfermeira entrou com uma bandeja. Depois voltou com outra. Mais coleta de sangue. Mais imagens. Mais gente entrando e saindo da sala. Eu já não era mais um paciente em observação. Eu era a prioridade. O médico olhava o relógio com frequência. Depois olhava para a tela. Depois para mim. Esse ciclo se repetia o tempo todo. Você está sentindo algo diferente agora? Ele perguntou. Eu pensei por alguns segundos. Não dor, mas parece que está mais pesado, respondi. Como se estivesse pressionando por dentro. Ele assentiu. Não parecia surpreso. Pelo contrário, parecia confirmar algo que ele já esperava. Foi aí que ele disse: Esse tipo de alteração costuma enganar. Eu olhei para ele, confuso. Enganar como? Perguntei. Ele explicou com calma, mas sem rodeios. Porque muita gente espera dor forte para procurar ajuda. E aqui, a gravidade não vem da dor. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça. A gravidade não vem da dor. Os exames começaram a voltar um a um. A cada resultado, o médico ficava mais sério. Chamou outro especialista. Depois outro. 3 pessoas agora olhavam para a mesma tela. Apontavam. Discutiam baixo. Confirmavam informações. Eu estava ali, consciente, mas completamente fora da conversa. Até que o médico virou para mim. Marcelo, a gente não pode mais tratar isso como algo simples. Meu estômago gelou.
Existe um risco real se a gente esperar. Ele continuou. Risco. Essa palavra muda tudo. Ele explicou que o que estavam vendo indicava um processo interno avançando silenciosamente. Que o tipo de incômodo que eu descreve era comum nesses casos. E quando dá sinais claros, ele disse, geralmente já passou do ponto ideal. Foi aí que eu entendi. Eu não tinha chegado cedo demais. Eu tinha chegado no limite certo. A enfermeira começou a preparar a transferência. Pulseira nova. Documentos. Outro setor. Para onde eu vou? Perguntei. O médico respondeu, sem hesitar. Para resolver isso. A maca foi aproximada. As grades levantadas. Eu respirei fundo. Pela primeira vez desde que cheguei ao hospital, senti medo de verdade. Não um medo explosivo, mas aquele medo silencioso, que vem quando você percebe que perdeu o controle da situação. O médico colocou a mão no meu ombro. Falou firme. Você fez a coisa certa em vir. A maca começou a se mover. Luzes passando rápido pelo teto. Passos apressados ao redor. E enquanto eu era levado, pensei em uma coisa só. Se eu tivesse ignorado mais um dia, eu não estaria ali agora. O que realmente estava acontecendo? Quando acordei, a primeira coisa que ouvi foi o som constante de um monitor. Um bip ritmado, controlado, regular. Abri os olhos devagar. Luz branca. Cheiro de hospital. O corpo pesado. Eu não estava mais no pronto-socorro. Estava em um quarto de internação, monitorada. Poucos minutos depois, o médico entrou. Era o mesmo que tinha acompanhado tudo desde o início. Ele puxou uma cadeira e sentou ao meu lado. Não havia pressa no gesto, nem tentativa de suavizar. Marcelo, ele disse, agora posso te explicar com clareza o que estava acontecendo. Meu coração acelerou. Ele foi direto. O exame mostrou uma apendicite avançada, com inflamação extensa e sinais claros de que o apêndice estava prestes a perfurar. Ele fez uma pausa curta. É por isso que aquele achado não deveria estar ali. Tudo se encaixou. A dor leve, a pressão constante, o fato de não piorar, mas também não passar. Ele explicou que, em muitos casos como o meu, a dor não vem forte no início. Vem enganosa, silenciosa, persistente. Se o apêndice tivesse rompido, ele continuou, a infecção teria se espalhado rapidamente pelo abdômen. Ele não precisou dizer o resto. Eu entendi. Cirurgia de emergência. Risco alto. Possíveis complicações graves. Você chegou no limite, ele disse. Nem cedo demais, nem tarde demais. Naquela mesma noite, fui levado para a cirurgia. Quando acordei novamente, o apêndice já tinha sido removido. O médico voltou no dia seguinte. Deu tempo, ele disse, mas foi por pouco. Os dias seguintes foram de recuperação, dor controlada, antibióticos, repouso, mas, principalmente, reflexão. Eu tinha ido ao hospital achando que estava exagerando. Saí entendendo algo que mudou completamente a forma como eu escuto meu corpo. Dor leve não é sinônimo de problema pequeno. Sintoma discreto não é sinal de segurança. Às vezes, o corpo avisa baixo. E quando o médico franze a testa e diz, isso não deveria estar aí, é porque algo realmente precisa de atenção. Se eu tivesse ignorado mais um dia, talvez essa história tivesse terminado de outra forma. Hoje, eu estou bem, mas diferente, porque aprendi que ouvir o corpo não é exagero, é sobrevivência.